E aí, pessoal, um bastidor, um risco que preocupa o ambiente. Você vai entender como é difícil planejar futebol, sobretudo em cima da utilização dos jovens jogadores. Vou contar uma história para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, se você tem dívidas acima de R$ 4.000 e quer uma solução para o CPF negativado, para CNPJ de sua empresa negativado, aqui está a solução. Life Assessoria. Isso mesmo. Você vai entrar em contato aqui pelo WhatsApp que tem na descrição do vídeo com uma equipe especializada que vai limpar o seu nome de forma ágil, rápida e segura e com tranquilidade. Você vai ter um nome limpo de novo com a Life Assessoria. Aqui tem solução. Então entre e resolva esse problema que eu sei que incomoda muito. Gente, nós temos a gente sempre fala em utilização de meninos das categorias de base e coloca isso de uma maneira bem ampla dentro do ambiente do futebol. Só que quando tu vai para a prática, tu tem uma série de situações que precisam ser analisadas. Eu vou citar 2 nomes aqui e 2 histórias que são muito parecidas. Muito parecidas. Pedro Lucas e Gabriel Silva. E posso também juntar Bitelo dentro dessa história. Porque o Grêmio está vivendo neste momento um risco. Isso mesmo, um risco que já viveu no passado com outros jogadores, mas que vocês que gostam tanto de entender bastidores precisam fazer uma reflexão sobre isso. O menino Gabriel jogou a Taça São Paulo. Taça São Paulo. Sobe direto para o profissional em cima de um novo planejamento do Grêmio. Faz alguns jogos, em alguns ele vai bem e ganha projeção de alguma forma. Eu, particularmente, acho muito bom jogador. Mas vai perdendo espaço aos poucos. Enquanto isso, o Pedro Lucas tem a outra moeda. Ele já tinha vindo, já tinha feito, já não tinha funcionado tanto e volta para a transição. Existe um ambiente que indica que esse tipo de movimentação ele desmobiliza e ele preocupa um ponto muito importante disso, que é quem está projetando a carreira dele, no caso o staff desses jogadores. E é totalmente pertinente e natural que essa instabilidade do clube traga para esses staffs, e aí a gente pode citar o desses, pode citar o do Bitelo também, eles tenham, vem cá, qual vai ser o futuro? O que eu faço? E hoje o Grêmio tem 2 pontos que preocupam muito, especialmente um, que é o de Gabriel Silva. Que quando perdeu espaço no profissional, voltou para o time de transição, tá num limbo sem entender, começa a ser oferecido no mercado. Eu recebi informações de vários espaços que eu tenho contato no futebol, especialmente da linha de empresários, que o nome de Gabriel Silva começou a receber, sim, alguns sinais de que pode deixar o Grêmio exatamente por esse ponto. O Grêmio está garantido nesse momento? Tá. O Grêmio tem um contrato bom, uma cláusula alta, uma ida dele para o exterior. Só que tem um outro lado que é um Grêmio que precisa de venda, que precisa de dinheiro. Isso aconteceu, se a gente pensar rapidamente, por isso é que eu juntei algumas peças para deixar bem claro o raciocínio. O Pedro Lucas foi oferecido para o Cruzeiro, o Pedro Lucas foi oferecido para outros clubes. Vocês lembram? O Ronaldo Nazário chegou a pedir o Pedro Lucas. O Grêmio chegou a liberar e o Pedro Lucas disse, não, eu vou fazer história aqui. E aí começou, depois de muito tempo, a ganhar espaço, mais uma vez, dentro do Grêmio. Dentro do Grêmio. Então essas são situações interessantes da gente posicionar, porque neste momento existe sim uma preocupação importante, que eu acho que o Grêmio deve ligar o alerta sobre como está fazendo a utilização dos jogadores e sobretudo sobre essa instabilidade que está passando para eles, que os seus interessados começam a se preocupar com isso e começam a oferecer esses jogadores para mercados que muitas vezes não são os mercados mais fortes e principalmente que tenham um futuro tão forte ali na frente. A gente tem, por exemplo, um caso claro aqui em Porto Alegre, hoje, de um jogador que voltou a ser oferecido e que deve deixar o Grêmio, que é o Rodrigues.
Por quê? Porque o Grêmio não utilizava, praticamente liberou ele para atuar lá no futebol dinamarquês. Depois ele fez meia dúzia de partidas aqui em cima da lesão de alguns dos jogadores do Grêmio. O Grêmio renovou por um alto salário e agora ele mais uma vez está fora dos planos. Com a volta do Kahneman ele é a segunda ou terceira opção da defesa e ele está procurando um negócio para ele. Só que hoje, em cima desse planejamento mal feito do Grêmio, o Grêmio sabe que ele só vai sair por um alto dinheiro, porque ele já ganha muito aqui, e aí tá feita a bola de neve. E essa realidade parece começar a incomodar esse ambiente, o ambiente dos empresários, dos jogadores oriundos das categorias de base, que não conseguem ver no Grêmio algum planejamento sustentável, que diga para a tua carreira vai ser assim, tu vai ter essa linha de aproveitamento e nós temos esse futuro para ti. O Grêmio é instável, é de acordo com o jogo do último domingo. Então, hoje o Pedro Lucas está bem. Só que até mesmo o Pedro Lucas não sabe se na semana que vem vai ser assim. Porque o Grêmio se perdeu um pouco nesse planejamento, se perdeu um pouco nessa estrutura e agora está tendo que tentar resolver e solucionar e principalmente sempre com um perigo apontando, com uma espada apontando. Esses jogadores estão sendo oferecidos de uma maneira muito forte no mercado, porque já não tem no Grêmio a sensação de que as coisas irão acontecer de forma regular. O Grêmio, e esse é um fato muito ruim, perdeu a mão com relação aos jovens atletas que estavam subindo. Ninguém mais tem confiança no planejamento do Grêmio. E esse é o ponto principal desse conteúdo, é o ponto principal dessa conversa. Para tu fazer alguma coisa, tu precisa acreditar nela. E o que está acontecendo, sobretudo com esses meninos que estão subindo, é que eles não confiam no plano. E aí eu não estou falando especialmente da cabeça de um ou outro, estou falando de um modo geral o que as pessoas estão todos muito incomodados com isso. E isso, no médio prazo, é muito ruim. Vou dar um exemplo, tá? O empresário eu não vou citar o Gabriel, que é o centro da minha preocupação, eu vou citar lá o empresário de um número 10 do time sub-20, que tem um outro menino de 17 anos que está jogando no interior de Santa Catarina. Ele vai trazer para cá ou ele vai levar para outro lugar? É óbvio que ele vai levar para outro lugar, porque aqui ele não tem confiança no que está acontecendo. Essa é uma realidade clara e que preocupa, sim, o ambiente do Grêmio. Ou melhor, deveria preocupar, né? Não sei se preocupa tanto assim, mas deveria. César de Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.